Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Márcia Reicher, com mais um Minutos de Mediação. Hoje a nossa convidada é muito especial, é a Marcela Bloch. Muito obrigada por ter vindo aqui fazer o programa com a gente. Ela vai falar com a gente sobre compliance e escreveu inclusive um livro, Compliance e Governança Corporativa, tá? Quem tiver interesse nesse tema, é um livro que eu recomendo, muito bom. Mas por que eu trouxe a doutora Marcela para falar sobre compliance aqui no nosso programa Minutos de Mediação? Porque a gente sempre ouve essa palavra em questões bancárias, né? As obrigações dentro de contratos bancários. Mas compliance nada mais é do que firmar regras de um jogo, né? E isso, quando nós fazemos uma sessão de mediação, nós estipulamos a compliance daquela sessão. Qual é a regra que nós vamos seguir nesta mediação para que ela seja uma mediação bem feita? E também hoje está sendo muito usado em contratos onde temos arbitragem. Então vai se estabelecer regras. Quando a gente fala de arbitragem e coloca no contrato, também temos que ter regras, deveres e obrigações, e tudo isso vem através da compliance. Então hoje vocês vão ouvir as palavras da doutora Marcela Bloch para explicar um pouquinho para vocês sobre o que é compliance. Muito obrigada, doutora Márcia. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui. Muito obrigada mesmo, estou muito grata por estar com vocês. Bom, como ela falou, eu sou Marcela, eu sou especialista em compliance, sou advogada, autora de 4 livros, dentre eles esse que ela falou, foi um divisor de águas na minha vida. Ter começado a trabalhar com compliance. Compliance é muito mais do que estar em conformidade com a lei. É uma quebra de paradigma, é um estilo de vida, é uma forma de ser ético, de ser transparente, de ser idôneo, de pensar na sociedade, ter métodos de solução de conflitos, métodos de conduta e de ética. E onde que o compliance se cruza com a arbitragem, como é que eles se complementam? O compliance nada mais é do que uma consultoria preventiva, é uma forma de gestão, de prevenção de conflitos. E a arbitragem e a mediação nada mais são do que a forma de gerir, de solucionar os conflitos. Por que isso? Compliance, como já foi dito, é estar em conformidade com a lei. Compliance with the law, com os costumes, com as leis, com os hábitos. Então, compliance, um bom programa de integridade, ou seja, um bom programa de compliance, conformidade é outro nome para o compliance, nada mais é do que você montar uma boa governança corporativa numa empresa, você ter bons códigos de conduta, de ética, revisão de riscos, e isso certamente previne conflitos. Mas, quando a empresa não tem um programa de integridade propriamente dito, efetivo, por exemplo, o caso da Siemens, tiveram que pagar 1,8 bi de dólares para o DOJ por causa de fraude financeira. O caso da Morgan Stanley, que a doutora Márcia falou que foi um dos primeiros casos de compliance onde a empresa tinha um programa de integridade extremamente bom, extremamente positivo, mas o Garth Peterson, o compliance officer, foi punido. Por que isso tem muito a ver com a nossa questão de hoje? Porque quando a empresa não tem compliance, não tem programa de integridade propriamente dito, as chances dessa empresa entrarem em conflitos, seja de interesses societários, penais, civis, administrativos, quais vocês quiserem, previdenciários, é gigante. E aí sim tem que entrar a arbitragem ou a mediação. Hoje, como a gente já falou em alguns momentos, enfim, a esfera judicial está tendente a não mais solucionar problemas. A mediação e a arbitragem são métodos muitíssimo mais inovadores, muitíssimo mais modernos e condizentes com a realidade, bem como o compliance. Então, compliance e arbitragem têm que andar juntos. É fundamental que os contratos de arbitragem, principalmente as empresas SA, de capital aberto, que estão no novo mercado, tenham cláusulas de arbitragem e tenham cláusulas de compliance, no qual o atendimento às leis, o atendimento às regras seja muito bem feito, seja muito bem desenhado. As empresas hoje que têm compliance, elas inclusive têm uma maior atração de investimentos, elas têm uma vantagem competitiva.
as empresas que são éticas vão querer seus pares, vão querer ser éticas também. Então a chance da gente conseguir diminuir esse grau de risco é muito grande. Por exemplo, o caso da Siemens. As ações caíram vertiginosamente depois que foi descoberto que teve uma evasão fiscal grande, enfim, uma fraude fiscal grande. Depois que as ações depois que o programa de integridade foi efetivado, as ações subiram propriamente dito, as ações subiram muito. Então, ter compliance hoje é fundamental não só para a ética, mas também para a economia, uma boa viabilidade econômica e financeira, a questão das investigações internas, a questão dos códigos de conduta e de ética, e nisso tudo a arbitragem e o compliance têm que andar muito juntos. É verdade, né? A gente tem que trabalhar dentro de trilhos, né? Dentro das normas, porque dentro se dos você códigos de não, conduta. se você não faz um trilho para seguir o caminho e todo mundo saber aonde vai dar este caminho, né? Então, por exemplo, fica difícil, uma né? política anticorrupção, por exemplo, questão de conflito de interesses, uma questão de... por exemplo, a Zara foi multada agora em 5 milhões por falta de trabalho escravo. Não foi anticorrupção, foi trabalho escravo, foi anti-compliance trabalhista. Eu tenho uma dúvida. Do jeito que a doutora expôs isso tudo, é equivocado eu pensar que o compliance é muito mais uma ferramenta de gestão administrativa do que uma ferramenta efetivamente e meramente jurídica? Sim, certíssimo. Um bom programa de compliance tem que ser efetivado por especialistas, por auditores, tem muito a ver com auditoria, tem muito a ver com gestão, tem muito a ver com otimização de custos, com ética, com controladoria. Então, por exemplo, uma empresa que recebeu uma propina, quem tem que ver isso não necessariamente é um advogado, sim é a pessoa de compras. Uma empresa que tem um código de conduta no qual ele proíbe que hajam relações pessoais. Caso da Intel, um compliance officer foi demitido após 5 anos de descoberta que ele teve um relacionamento pessoal com uma funcionária. Isso não tem a ver com o jurídico, tem a ver com RH. Sim. Tem a ver com regras que foram descumpridas. Então imagina se isso fosse levado para o judiciário, como é que seria feito isso? Já para arbitragem não. Aí começa a ter com risco de reputação. Imagina como é que foi para a Odebrecht ter colocado um jornal de grande circulação que ela foi pega em flagrante. Imagina o risco de reputação, imagina o risco de não ter fornecedores. A Petrobras tem o João Elec, que é o ex-CCO da Petrobras, ele tem uma área gigantesca para fazer o Know Your Client, para saber quem é o seu cliente, quem é o seu supplier, quem é o seu fornecedor. Então, nessa seara, numa due diligence, saber quem é o seu fornecedor é fundamental. Por quê? Porque a Lei 2846, que é a Lei de Anticorrupção, a Lei da Empresa Limpa, exige que as empresas hoje não só tenham programa de integridade, mas elas também punem com a responsabilidade objetiva. Então, no caso da Zara, por exemplo, a Zara não fez um bom dever de saber quem era o fornecedor e teve que responder de forma objetiva, de forma civil, administrativa. Inclusive a FCPA, que é a lei americana, e a UKBA, que é a lei do Reino Unido, Foreign Corruption Practice Act, que é a lei de 77, e a UKBA, que é de 2010, dizem que a responsabilidade é penal. Então, num exemplo em que uma empresa tem um funcionário que agiu com propina, ela vai responder penalmente. No Brasil também, a acordo de leniência, a colaboração premiada é isso. E a arbitragem é muito fundamental nesse sentido, no que toca a não ter que ir para a justiça, a ter que fazer mediações mais estratégicas, a não mostrar o risco de reputação no judiciário. Então, eu poderia dizer... Desculpa, doutora Márcia, continuar interferindo, mas aqui ficou muito interessante o assunto. É equivocado ainda, né, na linha do equívoco, eu dizer que é romper um paradigma de cultura corporativa, né? Porque é uma coisa muito diferente do tradicional, né? Transparência internacional, o Brasil é o 92 país mais corrupto do mundo. Mas as empresas brasileiras fora do Brasil não são tão corruptas. O environment faz toda a diferença. Tá, então se a arbitragem, os meios consensuais em geral, vamos colocar assim, são uma ferramenta importante dentro do compliance, seria também dentro dessa estrutura interna da empresa, além das câmaras privadas, a estrutura do judiciário tradicional, etc., seria interessante que as corporações tivessem nos seus quadros, né, porque é uma forma também de atividade profissional, tivessem nos seus quadros mediadores ou conciliadores para articular as necessidades internas. Exatamente. Um comitê de ética é fundamental e nesse comitê de ética eu sempre proponho que haja um mediador ou um árbitro. Mais uma oportunidade profissional, né? Já existem empresas que têm nos seus RH
mediadores, justamente para resolver as questões internas entre funcionários. Inclusive, né? Que interessante isso, né? Daqui, Necessariamente habilitados, capacitados. claro. sim, mas não necessariamente habilitados trabalhando no judiciário, mas eles se habilitam para trabalhar em empresas privadas. Eles A mesma formação, só que direciona. Exatamente, só que direcionado para aquilo que ele quer. Então ele faz a formação. Muito interessante fazer o estágio, porque o estágio traz uma vivência de outras questões e depois ele vai adequar aquilo, né, à sua própria questão, né, aquilo que ele vai fazer, que fica mais fácil. Mas esse mediador, ele fez o curso não necessariamente porque ele quer atuar no judiciário, ele vai fazer o curso para uso dentro da empresa onde ele já exerce uma função de liderança, né? E ele precisa que todos estejam com os valores da empresa, e é ele que vai fazer essa reunião para ajustar dentro das normas éticas da empresa, como isso vai funcionar na empresa. Então, quando a gente fala em curso de capacitação, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou me capacitar para trabalhar no judiciário, mas isso não me interessa. Não, o curso de capacitação ele vai servir para o judiciário, sim, é uma exigência para o tribunal, mas ele serve também para as empresas privadas, para você ter uso interno e uso na própria vida, né? Porque quando você consegue entender essa mudança de paradigma, de conduta moral, eu diria, né? O Brasil precisa sair dessa questão de aqui pode tudo, jeito malandro. Exatamente. Isso não pode mais existir. A ideia é capacitar as pessoas no sentido de uma mudança cultural no próprio país, e aí tudo começa a funcionar, independente dos termos de compliance das empresas, mas sim porque a própria pessoa ela já tem as regras de conduta dela. E ela tem de se adequar às regras do compliance. E fica mais fácil, né? Claro. Inclusive, complementando a explanação brilhante dela, a gente costuma dizer que são 9 premissas, 9 passos para o compliance, né? Então a gente tem que ter comprometimento da auto-administração. Se a auto-administração não for uma fonte de inspiração, nada acontece, não vai dar um exemplo, não adianta você ter um pai que seja corrupto, como é que você vai não segui-lo, né? É a questão do risco, de ver os riscos, e uma das grandes fases, das grandes premissas do compliance é ter investigações internas, é ter denúncias anônimas. Fazer com que um colega que vê uma coisa errada denuncie, não porque é X9, e sim porque quer que a sociedade holisticamente seja melhor. E nesse caso da investigação interna, as medidas disciplinares são advertência, multa, demissão por justa causa. Muitas vezes a demissão por justa causa não é uma boa ideia porque o funcionário vai ao judiciário. O que a gente faz? Arbitragem. Então, ao invés da gente julgar e botar o cara como horrível, culpado, muitas vezes é culpado, a arbitragem é uma boa método de solução. O treinamento da comunicação é muito importante, claro, a questão de ver os riscos da empresa, os códigos de conduta e de ética, inclusive o RH junto com o mediador ou com o árbitro podem dar os treinamentos, podem incutir nos seres humanos a necessidade de ser ético. Muitas vezes a gente não tem aquela coisa em casa, mas na empresa a gente tem. Assim, são valores que se passam. Não é de um dia para o outro, mas o Brasil está melhorando nisso, a cultura do Brasil está melhorando nisso, e os responsáveis são certamente os compliance officers, as pessoas, os agenciadores do compliance, mas também os mediadores, no que toca a conseguir mediar, conseguir interferir na vida das pessoas, inclusive nas investigações internas. É fundamental que haja um árbitro ou mediador, inclusive, para saber se essa medida disciplinar está sendo bem feita, não está, se está sendo injusta, se não está, para evitar risco de reputação da empresa, caso esse funcionário vá ao judiciário. Então, tudo isso é muito importante. Isso são palavras em voga hoje e que tem que ser seguidas. É incrível, né? Cada bate-papo desse que a gente tem, a gente vai descobrindo como as coisas são interdisciplinares, né? E elas vão se mesclando. Né? E aqui me ocorreu aquela teoria se não me falha a memória, o termo da qualidade é o Kaizen, né? Que é a melhora contínua, né? Sempre a melhora contínua, é um ciclo, né? Exato. Virtuoso, claro. Bom, olha, o papo está ótimo, né? Mas como o nosso canal é minutos, né? São pequenas
amostras daquilo que tem no mercado, mas eu acho que caberia aí uma continuidade desse assunto, talvez com mais pessoas, com uma mesa redonda, para um bate-papo um pouco mais extenso, porque foi muito interessante tudo o que a doutora Marcela Bloch colocou para a gente. E agradecer especialmente que ela veio do Rio de Janeiro, especialmente para gravar aqui para a gente. Em São Paulo não é todo mundo que se dispõe a dividir o seu conhecimento de maneira tão generosa. Então, eu agradeço, né, a sua presença aqui. Mais uma vez, recomendo para vocês o livro da doutora Marcela Bloch sobre compliance. Vale a pena ler, porque é um grande aprendizado. Então, comprem, divulguem e aprendam a ser éticos. Isso é o que vai dar o diferencial na vida da gente, tá bom? Mais uma vez, obrigada à minha plateia que está sempre aqui, né? E até o nosso próximo programa, sem se esquecer de assine o canal, deixe o joinha, assine o sininho para receber as nossas notificações. Até o próximo. Obrigada.